estrategista está te dizendo que se você fizer um bom trabalho de gestão de pessoas, você consegue ter vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. Isso significa, meu amigo, grana, lucro. Daí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. Na minha opinião, a função organizacional mais importante que existe, né? Algumas perguntas cabem aí no começo dessa reflexão, né? O que é a gestão de pessoas? A gestão de pessoas é você gerenciar o principal recurso que as empresas têm, são as pessoas. Então significa que gestão de pessoas nada mais é, obviamente, do que gerir pessoas. Nem todo mundo tem a habilidade de gerir pessoas. Então sentem dificuldade, então partem para processos de liderança, por exemplo, autoritários, porque eu não preciso lidar com as pessoas, eu dou ordem para as pessoas. Então é uma postura, mas gerir pessoas nada mais é do que encontrar as melhores pessoas, alocar as melhores pessoas na empresa, treiná-las para as funções, avaliar o seu desempenho e cumprir com uma série de papéis, como nós vamos ver ao longo dessa aula de hoje, né? Por que é importante gerir pessoas? Porque gerir pessoas significa que eu estou gerenciando aquele recurso, que vai usar os demais recursos da empresa e que vai gerar resultados para a empresa a partir do uso desses demais recursos. Então é um recurso mais flexível que existe, né? Talvez o dinheiro seja mais flexível que as pessoas, porque eu posso transformar o dinheiro em quase tudo. Mas as pessoas são quase tão flexíveis quanto o dinheiro, porque elas podem fazer N funções dentro da empresa. Por que hoje em dia seria uma oportunidade aprender a gerir pessoas? Porque na verdade muita gente não sabe gerir pessoas. Eu posso dizer com enorme tranquilidade para vocês, quer seja como um professor universitário, quer seja como empresário, quer seja como consultor, eu posso garantir para vocês que mais de 90% das pessoas que estão aí fora não têm a menor noção de como se gerenciam pessoas. E isso é uma bela de uma oportunidade. Na minha opinião, inclusive, existem duas funções nas empresas, especialmente as pequenas e médias, as micro também, que são muito renegadas, assim, que é o profissional da área de marketing e o profissional da área de gestão de pessoas. Muitas pessoas têm objeções com relação ao desenvolvimento das capacidades para gerir pessoas. E essas objeções têm uma relação muito forte com a ideia de que as pessoas não prestam, ou as pessoas não são confiáveis, ou as pessoas nunca se dedicam. E aí, por ter essa objeção, as pessoas partem para uma lógica de que, na verdade, eu vou pressionar as pessoas, eu não vou confiar nas pessoas. E isso, na verdade, é falta de conhecimento, de habilidade, de competência de como se gerenciam pessoas, né? Qual seria uma forma errada de gerenciar pessoas? Seria aquela forma onde eu trato as pessoas como qualquer outros recursos e eu, pela pressão que eu tenho capacidade de exercer, pelo cargo que eu ocupo na empresa, eu apenas pressiono as pessoas para que elas executem as tarefas. Isso é uma forma errada de fazer. As pessoas são maravilhosas, as pessoas, especialmente em conjunto, dentro de um contexto, de uma cultura, de um clima organizacional diferenciado, as pessoas são capazes de entregar resultados extraordinários, muito além daquilo que a própria capacidade individual que cada uma delas tem, desde que você saiba gerenciar as pessoas. Como a gente gerencia corretamente as pessoas? A gente gerencia corretamente as pessoas quando a gente entende de pessoas, quando a gente tem perfis, a gente traça perfis, seleciona as melhores pessoas, conversa com as pessoas, gerencia com as pessoas, coloca as pessoas dentro do processo decisório para que elas ganhem comprometimento com as decisões, com os objetivos e com as estratégias da empresa, e aí a coisa acontece perfeitamente. Esta foi apenas a introdução, porque na aula de hoje nós vamos dar uma olhada nos papéis que o gestor de pessoas pode exercer dentro de uma lógica de uma visão global. Primeira reflexão que nós vamos fazer. Basicamente, pessoal, a gente pode dizer que o RH é uma função ou a gestão de pessoas, escolha o nome que você mais gostar, porque para mim pouco importa o nome que você dá. É muito melhor que o nome que você chama as pessoas, se são colaboradores, se são funcionários, se são empregados.
se são parceiros. Eu conheço muita gente que chama de parceiro e trata mal. Chama de colaborador e não confia. Então pouco importa o jeito que você vai chamar, na minha opinião. Por quê? Porque na verdade o que a gente precisa é saber trabalhar com as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas que trabalham com a gente. Se elas não forem dignas de confiança, a gente avalia, treina e troca, sem problema nenhum. Mas você não precisa ter restrições às pessoas. E a função RH nas empresas, ou de gestão de pessoas nas empresas, pode ser centralizado ou descentralizado. Centralizado quando existe alguém responsável pelo RH. Então, todas essas funções são amparadas por um departamento. Ou são descentralizadas quando cada gestor de cada departamento acaba fazendo um pouco da gestão de pessoas. Mas todos precisam ter grandes conhecimentos na área de gestão de pessoas, porque vão precisar selecionar, traçar perfis, avaliar desempenho, etc. Aqui uma outra reflexão na área da estratégia, né? Aqui eu já chamo de gestão de pessoas. Uma das teorias da estratégia muito interessantes é a visão baseada em recursos. Ela usa o modelo chamado VRIO para avaliar os recursos e capacidades da empresa, né? Com relação a 4 itens: o valor, a raridade, a imitabilidade e a organização. E toda vez que você tem algum recurso ou capacidade que ele é valioso, raro, difícil de imitar e organizável, você tem vantagens competitivas sustentáveis, ou seja, você consegue ter um diferencial no mercado em relação aos seus concorrentes. E o que acontece essencialmente quando a gente fala de gestão de pessoas? As pessoas são recursos que são capazes de trazer vantagens competitivas sustentáveis para as empresas. Ou seja, se você não acredita no que eu estou falando, enquanto aparentemente estou apenas defendendo que nós devemos tratar bem as pessoas e por aí vai, acredite na opinião do estrategista. O estrategista está te dizendo que se você fizer um bom trabalho de gestão de pessoas, você consegue ter vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. Isso significa, meu amigo, grana, lucro. Lucro para você. Pessoas felizes, pessoas alinhadas e lucro, resultado, cliente bem atendido, qualidade no processo, qualidade no produto e por aí vai. Muito bem. Quais são as funções, quais são os papéis que os gestores podem desenvolver, os gestores de pessoa? Comunicador. Na função de comunicador, o gestor de pessoas é alguém que vai se comunicar com os demais gestores, vai se comunicar com os diretores, vai auxiliar na construção de planos, de ações e vai auxiliar a empresa no desenvolvimento de uma visão de futuro, vai auxiliar a empresa na estruturação de processos e para isso vai precisar coordenar reuniões, vai precisar falar com sindicatos, vai precisar falar com demais funcionários, supervisores, vai ter que fazer treinamento de pessoas. Então assim, a função de comunicação é fundamental. E é fundamental não só para o gestor de pessoas, mas para todo gestor. Temos que treinar a nossa capacidade de comunicação. Lembre-se, se você apenas fala e não causa o feedback na pessoa, você não está comunicando, você está informando, você precisa comunicar, você precisa envolver as pessoas. Então, tem que saber se comunicar. Segunda função, selecionador. Nessa função, quais são os papeizinhos básicos que estão ali dentro do processo de seleção? Traçar o perfil, levantar os requisitos, elaborar o processo de recrutamento e seleção, né? Eu tenho que recrutar as pessoas, eu tenho que selecionar as pessoas. Às vezes eu vou usar métodos como os mais tradicionais, análise de currículos, né? Vou fazer entrevistas baseadas nos currículos e no perfil da vaga, né? Posso fazer testes práticos, testes teóricos, dinâmicas de grupo com auxílio de psicólogos e por aí vai. Então, segundo papel, selecionador. Terceiro papel, treinador. As pessoas não chegam perfeitas na empresa, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso analisar a descrição de cargo, eu preciso analisar o perfil, confrontar com o que a pessoa é capaz de entregar e preciso treiná-la para que ela entenda
o que é trabalhar na nossa empresa. Ela tem várias experiências, mas não necessariamente a experiência de treinar na nossa empresa. Desculpa, de trabalhar na nossa empresa. Então nós precisamos treinar a pessoa. Quarto papel, nós precisamos avaliar o desempenho das pessoas. Então nós temos lá, de um lado, tudo o que a gente precisa que ela faça, do outro lado, o que ela fez. É o confronto do programado versus o executado. Qual é o nível da pessoa com relação a essa avaliação? É a tarefa de avaliar desempenho. Como que se avalia desempenho, Favoreto? De várias formas. Basicamente, você tem que estruturar um documento onde ficam descritas as competências que você está avaliando, e você tem níveis dessa competência, que pode ser de 0 a 10, pode ser ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, enfim. Mais para frente teremos aulas específicas sobre isso. Quinta função, analista de cargos e salários. Eventualmente você vai ter que pegar todos os cargos da empresa, escalonar esses cargos para ajustar dentro de uma estrutura de evolução dos cargos com relação aos níveis de exigência de cada uma das competências necessárias para ocupar o cargo, né? E a remuneração adequada para esses níveis diferenciados de competências. Existem alguns métodos, uns mais fáceis, outros mais complexos, mas vocês podem pesquisar aí, tem métodos de pontos, etc., high group, por aí vai. Papel de motivador, sexto papel. Na minha opinião, um gestor de pessoas que não entende, que não compreende, que não tem grandes conhecimentos sobre as teorias da motivação, ele não vai conseguir estabelecer uma boa relação com as pessoas. Então, basicamente, eu preciso entender de motivação, eu preciso entender de um Maslow, hierarquia e necessidades de Maslow, eu preciso entender de um Skinner, eu preciso entender de um Stacey Adams, eu preciso entender de um McGregor, eu preciso entender de várias teorias para que eu tenha uma caixa de ferramentas suficiente para que eu consiga entender a cabeça das pessoas que vão trabalhar com a gente. Sétima função. Olha lá, sétima função, número 7, né, um número cabalístico, o líder. Líder. Um gestor de pessoas é alguém que tem que ser líder, ainda mais numa situação em que nós temos, por exemplo, um RH descentralizado. Se eu tenho um RH descentralizado, cada um dos gestores tem que ser líder, tem que se comunicar, tem que participar dos processos de seleção, tem que ajudar a treinar os funcionários, tem que ajudar a desenvolver os mecanismos de análise de desempenho, tem que analisar o desempenho e usar a ferramenta de comunicação na realização da reunião de feedback. Como é que eu vou alinhar o funcionário? Como é que ele vai melhorar se eu não me comunico com ele adequadamente? Muito bem. Como é que eu vou auxiliar no entendimento, especialmente de cargos e salários, né? Se eu não assumir uma posição de liderança, uma posição onde eu consigo auxiliar o departamento de RH, se existe um departamento, ou se eu tenho que fazer isso sozinho, porque novamente é um RH descentralizado. Quer dizer, quem vai crescer na empresa, quem vai evoluir nesse ano, nesse último ciclo de evolução, quem que não vai evoluir? E aí entra a lógica de que se eu não avaliei bem o desempenho, não fiz um processo de comunicação adequado, quem vai evoluir, eu sendo líder, escolhendo as pessoas que vai evoluir, sem ter tido um mecanismo de avaliação de desempenho consolidado, formal, estruturado, o que vai acontecer com as pessoas que não vão evoluir? Elas vão ficar achando que você usa de politicagens. E se as pessoas acharem que você usa de politicagem, sabe o que acontece com você? Você entra em descrédito. Você não passa mais a ser líder das pessoas. Então, líder envolve ser um exemplo. Líder envolve ser um exemplo. Você tem que dar um exemplo. Você tem que chegar mais cedo, você tem que sair mais tarde. Você tem que entregar tudo dentro do prazo, com elevada qualidade. Você tem que estimular a liderança dentro de você mesmo. Você tem que ter a capacidade de ser flexível com relação à liderança. Podemos falar de várias teorias de liderança situacional. Vamos pegar os estilos de liderança apenas para não complicar muito nesse vídeo de agora. Você tem que saber se é autoritário na hora certa, tem que saber se é democrático quase sempre, e lá de vez em quando também tem que ser liberal. Você tem que ter essa flexibilidade. Isso é ser líder. Líder é ter disciplina, tem que ter disciplina, tem que ser disciplinado para mostrar o exemplo para os demais colaboradores.
para que você tenha a capacidade de influenciar através do seu exemplo. Comunicação, novamente, grande líder, dentro da teoria dos traços de liderança, dos traços de personalidade, a comunicação é um elemento muito importante para um grande líder. E as parcerias, o grande líder tem parceria com as pessoas. O grande líder, ele ajuda as demais pessoas, ele é ajudado pelas pessoas. Ser líder é servir. Pessoal, por que eu estou gastando muito tempo com liderança, pessoal? Porque se a empresa não tiver liderança, a empresa não tem nada. A empresa não tem nada. Você quer ver uma empresa maravilhosa virar de ponta cabeça? É só colocar um líder ruim. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Diversas vezes. Bom, galera, fechando aqui então, vamos lá. As demais funções, negociador. Pô, líder tem que saber, líder, gestor de pessoas, tem que saber negociar. Tem que saber negociar. Para saber negociar, basicamente você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estratégia de negociação, você tem que pensar o que você pode ceder que seja bom para outra pessoa, para que ela também ceda para você, para ser bom para você. E na hora de concretizar a decisão, foi bom para todos. É ganha, ganha. Ser negociador significa que você é pautado numa relação ganha-ganha. Gestor da qualidade, pessoal. Nona função, né? Nono papel aí desse gestor de pessoas, né? Qual o seu conhecimento sobre técnicas de gestão da qualidade? Você sabe o que é o PDCA? Você sabe o que é o MASP? Você sabe o que é uma filosofia da qualidade? Você sabe o que é uma relação fornecedor-cliente? Se você não tem a menor noção do que são esses assuntos, você precisa estudar. Por quê? Porque a Toyota inventou isso, pessoal, e hoje até nos escritórios tem isso. Então, se você não entender um pouco de política da qualidade, de ferramentas da qualidade, você está fora. Você não entende um Pareto, você não entende um diagrama de Chikawa, como é que vai fazer? Como é que você vai criar, estimular e manter a qualidade dentro de uma organização? Não vai conseguir. Pessoal, papel de coach. No papel de coach, você como profissional de gestão de pessoas, você vai dar suporte, você vai apoiar, você vai auxiliar os colaboradores no seu próprio desenvolvimento. Você vai agir como alguém que é um treinador de alto desempenho, você vai fazer as pessoas brilharem, você vai tentar fazer com que as pessoas se transformem em campeões, cara. Campeões. Muitas vezes sem nem você ter sido campeão, mas você é capaz de estimular isso nas pessoas. Por que não? É uma postura, é um papel, é uma função muito importante. Bom, fechando aqui então, olha lá. Esse gestor de pessoas, ele pode assumir e deve assumir o auxílio das três estruturas básicas, dos três níveis básicos da estrutura organizacional. O estratégico, o tático e o operacional. No estratégico, nas reuniões estratégicas, a diretoria pode perguntar para você assim, viu? Você tem pessoas suficientes para a execução do plano? As pessoas têm as competências necessárias para aquilo que esperamos da empresa no próximo ciclo? Quanto você vai precisar investir em treinamento para que as pessoas alcancem a excelência? Precisamos contratar novas pessoas? Olha algumas funções aí centrais. Muitas vezes no cargos e salários, conheço muito empresário. Empresário que troca profissional top por causa de R$300 no salário. R$300 no salário. Quer contratar um camarada que é pleno por 1.300 conto. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Então, analista de cargos e salários, dentro de uma lógica de seleção, quem que nós vamos contratar, qual é o nível de profissional que nós vamos precisar. Você vai amarrar tudo isso aqui, cara.
Como é que está o nível da motivação do nosso pessoal em termos de clima organizacional? Como está o clima? E as nossas lideranças? Se você não estimulou a liderança dentro de você mesmo, como é que você vai ensinar a liderança para as demais pessoas? Você é o ponto de partida. No tático, você vai ter que cuidar do departamento de RH, de todas essas funções, se você tiver pessoas lá fazendo isso para você. Você vai ter que organizar os recursos, você vai ter que atribuir metas, você vai ter que analisar a produtividade, fazer acompanhamentos. E no operacional, né, o acompanhamento desse recurso humano lá na operação, no programado versus o executado, no chão da fábrica, no chão da loja. Como é que está o desempenho humano? Indicadores de desempenho, tanto operacionais quanto táticos quanto estratégicos. Ou seja, meus amigos, fechando nossa conversa de hoje. O gestor de RH é um camarada, uma pessoa, um homem, uma mulher, uma menina, um menino que tem competência, que tem experiência, que lê, que estuda, porque lida com tudo isso aqui. Extremamente necessário, fundamental nas organizações, e a realidade do fato é que se uma empresa não tem gestão de pessoas, meu amigo, minha amiga, desculpa, não tem quase nada. Não tem quase nada. Porque as boas pessoas que estão na empresa sairão da empresa no médio por longo prazo. Lembre-se, o colaborador está dando para você, empresário, empresária, gestor, gestora, 2 anos, em média, para ver se vira, para ver se vai. Então, se você não conseguir motivar as pessoas criando um ambiente apropriado, com o seu estilo de liderança muito bom, com um bom plano de cargos e salários, onde as pessoas recebem feedback para poder melhorar o seu desempenho, porque são avaliadas com respeito, com educação, com transparência. As pessoas recebem treinamento, se elas recebem treinamento, se o treinamento é estruturado na empresa, ou seja, você tem um ciclo de evolução aqui. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não tirarem nota 7 em todas essas funções, no mínimo, você está fora do mercado. Está fora do mercado. Está fora. Pode falar o que quiser, pode falar da internet, pode falar de máquina, pode falar de computador, pode falar de, tecnologia, IBM, Watson, não sei o que. Sempre vai ter um ser humano atrás de alguma máquina, cara. Atrás de algum computador vai ter um ser humano. E se você não tratar ele bem, se ele não se sentir bem, confortável e, olha, diante de um contexto onde ele trabalha muito e ele ainda é desafiado porque ele adora o que ele faz, porque você selecionou bem a pessoa, se você não desafiar essa pessoa, ela vai sair da sua empresa. Então, gente, gerenciar pessoas, por incrível que pareça, não existe esse negócio de o camarada eu sei pelo jeito que ele anda. Eu conheço a mulher pelo jeito que ela chega. Isso não existe. Isso não existe. Tudo tem técnica. Pessoal, comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Compartilhe o canal. Se inscreva no canal. E aguardem as próximas aulas, porque vem coisa boa a respeito disso aqui, porque esse é um dos assuntos que eu mais gosto, cara. Especialmente liderança. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha isso com as pessoas que você acha que pode ajudar com esse conhecimento. Comenta os vídeos, através dos comentários eu vou produzir novos materiais. E é isso aí, tamo junto. Aquele abraço. Valeu!